tive a honra de receber um momento ótimo. E de lá para cá, essa unidade, né? Pastor Luiz é mais que um irmão. É da gente tomar café junto e chorar junto. É meu conservo, mas é aquela pessoa que eu posso ligar qualquer hora da noite e falar com ele, estou precisando chorar. Ele fala, pode chorar, que volta aqui. É um irmão que eu amo tanto, vocês não têm noção. Como todos os meus conservos amam. Mas é um prazer, um privilégio ter você aqui, sua família, sua casa. Receba essa lembrancinha. Mostra para eles que eles querem ver. O senhor participou de Primícia 2024. Olha para cá. Escuta isso que eu vou. Vai chegar dias, irmãos, nesse evento. Escuta isso. Tudo que Deus entrega para você com um propósito. E principalmente como igreja. Vai chegar dia desse evento, as pessoas vão vir para Bauru. Escuta isso. Vão vir de ônibus. Vocês não creem? Vai chegar nos hotéis da cidade. Para viver isso. Amém? Nós vamos viver isso. Vai ser muito Deus. Vamos orar para o nosso querido pastor. Vem cá, pastor. Vem cá, pastor. Orar por ele. Senhor, diante de Ti nós nos colocamos, Pai, para orar sobre a vida do pastor Luiz Gustavo. Eu creio, Pai, que o Senhor já preparou algo poderoso para nós nessa noite. E o Senhor escolheu ele para trazer a palavra nessa noite, para usá-lo como um canal de bênçãos. Que a Tua palavra seja liberada sobre as nossas vidas de uma forma poderosa, Senhor. Que o nosso coração seja uma terra boa, onde a semente será lançada, onde essa semente irá criar raízes e crescer. Derrama, Senhor, sobre nós o Teu Espírito Santo. Que possamos, Senhor, viver a plenitude da Tua palavra. Abençoa, Senhor, o pastor Luiz. Derrama sobre ele, Senhor, a Tua unção. Flua, Senhor, como um manancial de águas vivas. Em nome de Jesus. Amém. Dá uma aplauso aqui, pode. A gente convida a se colocar de pé. Você que pode, agarra a mão da pessoa que está do teu lado. Feche os teus olhos. E com muito carinho, você pegasse a mão da pessoa que está do teu lado. Se nós vamos palavras profundas na noite de hoje. E ele precisa de você do seu lado. Do lado dele. Espírito Santo, nós te adoramos, Senhor. Nós te pedimos aquilo que o Senhor começou, ó Pai, a trabalhar em mim. Aperfeiçoa, Senhor, neste momento. Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para a tua igreja. Senhor, que eu seja um instrumento. Senhor, ó Pai, na noite de hoje, trabalhar, Senhor, ó Pai, para entregar aquilo que o Senhor, ó Pai, tem, ó Pai, para a tua noiva na noite de hoje. Eu te peço, Espírito Santo, envia aqui os teus anjos, que nenhum pensamento, nenhum pássaro, ó Pai, maldito do inferno, venha roubar, ó Pai, as sementes que já estão sendo semeadas no nosso meio. Pai, há um tempo sim de provisão, um tempo, ó Pai, de restituição, um tempo, ó Pai, de rompimento em todas as áreas da nossa
nossos braços, mas chegou o tempo, ó Pai, do rompimento pelo Teu Espírito. Eu creio, Senhor, ó Pai, que a nossa vida está prestes a desatar em todas as áreas. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, visita, Senhor, o Teu povo, os Teus discípulos, os Teus filhos que aqui estão, e aqueles, ó Pai, que nos ouvem. Nós pedimos, ó Pai, abençoa. Abençoa, Senhor, ó Pai, aonde chega a nossa voz na noite de hoje. Abençoa, Senhor, os nossos vizinhos da esquerda, da direita, da frente. Pai, no raio, Senhor, ó Pai, de quilômetros, ó Pai, aonde o Senhor se faz presente. Que a Tua bênção, a Tua graça, Senhor, vai entrando nos lares, vai instituindo as famílias, vai libertando, Senhor, ó Pai, os presos, vai libertando, Senhor, ó Pai, os cativos, vai dando, Senhor, ó Pai, visão aos cegos. Nós profetizamos, Senhor, torna, Senhor, ó Pai, palpável, Senhor, ó Pai, aquilo que eles estão ouvindo, que há muito tempo estava, Senhor, agravado, é pelo Teu Espírito, ó Pai, diz o Senhor. Pai, começa a fazer um rebuliço. Pai, assim, ó Pai, como profeta, diante a um vale de ossos secos, nós profetizamos. Cada osso se liga ao seu osso. Pai, que se estenda pele sobre eles, nervos sobre eles. Pai, pois o Teu Espírito, ó Pai, está a soprar no 4 cantos, ó Pai, de Bauru e região. Nós te pedimos, Espírito Santo, faz a Tua obra e o faz por completo. Nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. A igreja diz: amém, querido. Você pode aplaudir o Senhor? Essas palmas foram para mim. Tá bom, muito obrigado. Mas se é para o Senhor, você pode fazer melhor. Eu me sinto em casa. Para mim é um privilégio caminhar debaixo dessa aliança. Para mim é um presente de Deus estar aqui. Ontem provamos como que é bom você caminhar junto, caminhar debaixo de um ombro de um pai. Eu queria aqui deixar a minha gratidão, expressar minha gratidão, pastor Luiz Fernando, pastora Adriana, na pessoa das discípulas que estão aqui também representando a vida dela, pastor Luiz Fernando. Para mim é um privilégio caminhar com o Senhor, debaixo dessa aliança com o pastor Marcelo e os demais pastores que aqui estão, e é um privilégio servir esta igreja, é um privilégio caminhar com pessoas que nos amam. Quando chegou esse tempo para mim ministrar primícias novamente, a primeira coisa que nós perguntamos é: por que eu? O que o Senhor tem para tratar comigo dentro disso? E dentro da revelação que nós temos este ano de Zacarias, capítulo 4, verso 6, o Senhor ele já começa descortinando algo maravilhoso, porque até agora talvez nós insistimos com as nossas mãos, amém? Talvez até agora a sua vida não desandou, não deslanchou da maneira que você esperava que ela crescesse, que ela prosperasse, porque até agora você estava insistindo com as suas mãos. E dentro dessa revelação o Senhor vai falar que não é mais com a nossa força, mas é pelo meu Espírito. Eu comecei a entrar em Zacarias e comecei a mergulhar dentro, buscando a palavra que o Senhor teria para a nossa vida aqui. Eu parei diante de um texto, porque é uma construção. Fala para o irmão assim: é uma construção. Isso que Deus quer fazer, Ele já começou a ministrar no teu coração há muito tempo. Amém? E quando eu parei no capítulo 13 de Zacarias, no verso 1, diz assim: naquele grande dia uma fonte jorrará para todos os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, a fim de purificá-los do pecado e da impureza. Amém? Amém, queridos? Amém. A fim de purificá-los do pecado e da impureza. O tema que o Senhor me confiou para a noite de hoje é santidade. Uma chave no tempo de primícia, de rompimento
no ano onde Deus vai fazer pelo Espírito dele. Amém? Fala pro teu irmão aí, sem julgamento, olhando nos olhos dele, como que está a tua vida? Fala pra ele, amado, como que está a tua vida? Como que está teu coração? Como que está teu casamento? Como que está seu relacionamento com seus amigos? Em tudo você pode ser aprovado. Em tudo, se o Senhor colocar um trigo na noite de hoje, falar para você, abre a tua boca e confessa para mim os teus pecados. Confessa para mim os seus limites. Confessa para mim até onde você pode ir. Porque talvez você esteja vivendo dessa forma. Eu aguento mais um pouquinho. Talvez em alguns ambientes que você está resistindo e o Senhor está falando assim, já era para você ter saído daí. E você continua insistindo, você fala assim, eu aguento mais um pouquinho. Eu aguento mais um pouquinho uma cantada, eu aguento mais um pouquinho os pratos, os manjares que Satanás tem apresentado diante da minha mesa. E talvez você está brincando com algo precioso, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, e o Senhor ele traz uma parábola para nós, de uma figura que nós entendemos muito claro, a figura de linguagem, né? Ele fala assim, a parábola das 10 virgens, 5 sábias e 5 nécias, loucas. Nós olhamos e nós vemos elas uma igreja que se relaciona, uma igreja que sai porque ela está esperando um noivo. 5 saem preparadas, com as suas lamparinhas acesas e com óleo na botija, preparadíssima. Amém? Uma igreja que busca manter o relacionamento com Deus ativo em todo o tempo. E uma igreja que está preparada simplesmente para o momento. É uma igreja que se prepara para o culto do domingo, é uma igreja que se prepara para o culto de célula. Mas não é uma igreja que se prepara para o culto que ela vai apresentar diante do Senhor na segunda-feira, na terça-feira, na sexta-feira, quando os amigos estão saindo cansados do serviço e vem o convite, vamos passar lá, eu pago uma coca para você, que eu sei que você parou de beber. É uma igreja que não está preparada para os outros ambientes. É uma igreja que sai porque ela olha para trás e fala, no meu avô, Jesus não veio. Na geração do meu bisavô, Jesus não veio. Por que Jesus vai vir na minha geração? Porque na hora que eu der uma escapadinha, Ele vai me pegar lá. Fala assim, eu tenho que estar preparado em todo o tempo. E a palavra de hoje é para correção, é para alinhamento. É para olhar para você e falar assim, se você continuar trilhando o caminho dos desejos da sua carne, é morte, é caminho de fracasso. As vontades, as alegrias que o mundo pode te proporcionar é fracasso. Porque só tem um caminho, queridos, que nos levará a Ele. É o caminho de santidade. É o caminho de renúncia. É o caminho de preparo. Sabe, às vezes você tem lutado e falado, mas Deus não me ouve. Se você sentar com o seu discipulador, olhar nos olhos dele, ele vai achar onde está o problema das suas orações não ser ouvido. E talvez ele vai ter que mexer na ferida que você não quer que mexa. Será talvez no relacionamento seu com a sua esposa, como você tem tratado ela. Porque a palavra de Deus vai dizer que os céus se fecham. Não tem como Deus ouvir. Tem que alinhar o corpo. Tem que estar perfeito. Aí você fala, mas o que tem a ver o meu relacionamento com a minha esposa com santidade? Quer dizer, é você sair para guerra sem armadura. É você desconsiderar o que você está vivendo dentro de casa e falar, não, eu aguento mais um dia na luta, na peleja. E você não volta para os braços da pessoa que pode te proteger. Santidade em todas as áreas. Em todas as áreas. É o avivamento que nós buscamos, é o avivamento que nós pedimos. E a palavra do Senhor lá em Zacarias capítulo 3, verso 1 vai dizer, a fim de purificar-nos do pecado e da impureza. Eu queria que você fosse comigo lá para Mateus
Mateus capítulo 3, verso de número 7. Aleluia. Os meninos é mais rápido que eu ali. Eu me lembro a primeira vez que a gente subiu para ministrar uma palavra do céu. E nós, certas vezes, nós nos acovardamos. Aquela folha que vibrava na nossa mão, mas debaixo de um chamado de muito temor. Não de medo, temor de respeito, para cumprir o chamado daquele que nos convocou. Amém? Talvez você olhe para nós e fale: o pastor é diferente de mim, as lutas deles é diferente de mim, a luta do pastor na segunda-feira é diferente de mim, a do pastor Marcelo é diferente da minha. Hoje ele trabalhou 4 horas e falar para você: Deus é generoso para ele. É generoso para ele. Hoje, quando eu for orar, eu vou falar assim: Pai, lembra de mim, como você tem lembrado do pastor Marcelo. Você ri, mas nós não queremos encarar a vida e a batalha dele. Talvez você entre num ambiente como esse, você glorifica a Deus pela vida do teu pastor, porque ele está na frente, parece que ele é intocável, né? E quantas vezes nesse ano que passou, né? Ou nesse ano que começou, quantas vezes que você, neste último dia, no começo desse ano, você dobrou os joelhos falando: Senhor, preserva meu pastor mais um ano, cuida dele mais um ano. No ano passado, quantas vezes? Porque nós lembramos dos pastores quando nós estamos diante de uma enxurrada de problema. Parece que tudo está parando na porta de casa, mora na casa de esquina. Parece que tudo que desce da vila para em casa. É assim ou não é? E nós lembramos dos pastores diante dos problemas. Sabe, no dia que a gente está com aquela picanha no fogo, nós não lembramos do pastor. Não lembramos do sermão de Flávio, nós não lembramos, mas nós lembramos dele no dia da lágrima. O sal não é da picanha, mas o sal é das lágrimas, nós lembramos dele. E Deus nos colocou como pastores para esse motivo, né? Para que no dia que você, porque quem entende que você pode buscar no dia do choro, é porque entendeu que você tem um coração que te ama. Amém? Deus, ele te deu um presente tão maravilhoso quando ele te dá um pastor que te ama, que te respeita, e que no dia das suas lágrimas ele abre os braços e te acolhe, porque ele está demonstrando amor, porque através do colo de quem te ama é também que vai vir a sua correção. Por que muitas das vezes diante da correção nós fechamos a cara, nós pensamos: não, eu vou mudar de igreja, vou mudar de cobertura. O pastor foi muito bravo comigo, o discipulado foi aquele apanhando igual gato no saco, fechou a porta, ar-condicionado, maravilha, glória a Deus, mas apanhando, não cabe mais eu dentro desse discipulado. O pastor descobriu, alguém falou para ele que eu tenho feito um secreto. Deixa eu falar para você, se você estiver em secreto também, conversa com ele no secreto dele. Tenta deixar em oculto, não. Deixar de oculto não. Deus vai revelar para ele. Em Mateus capítulo 3, verso de número 7, vai dizer assim: quando viu que os fariseus e os saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostrem arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras podem fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Quando nós entramos num culto como esse, Deus fala assim: eu vou te prosperar, eu vou te enviar provisão. Um tempo de primícia, nos primeiros dias que você está separando a Deus, você vai para um banho diferente. Você fala: hoje Deus vai massagear meu ego, hoje Deus vai falar tudo que eu estou precisando, porque Ele vai fazer na minha vida. E Ele te traz para cá falando assim: olha, você tem que viver uma vida de santidade, você tem que viver uma vida de renúncia. Sabe, Ele está te preparando para algo muito maior do que você está vendo com os seus próprios olhos. Ele está falando assim: filho, eu vou te usar em áreas que até hoje eu não pude te usar. Porque tem áreas que você ainda continua encoberto debaixo de folha de figueira. Você precisa se expor para mim.
precisa se expor para mim. A palavra em Mateus capítulo 3 vai dizer assim: você precisa produzir frutos. E não é qualquer tipo de fruto. É frutos dignos de arrependimento. Amém? Fala assim: frutos dignos de arrependimento. 1 João capítulo 3. Vai lá comigo. Não se perda não. A gente está costurando algo aqui, na hora que fechar vai ser glorioso. Amém? Aleluia. Verso de número 3. Aleluia. Ontem nós falamos um pouco, vamos iniciar sobre maturidade. No capítulo 2 de 1 João, ele vai falar exatamente sobre isso, maturidade. E a gente começa a mergulhar e fala assim: Senhor vai ministrar os nossos corações. E ele começa a fazer uma figura, não do tempo cronológico presente, mas um tempo de maturidade espiritual. Ele fala sobre o tratamento de quando você era pequeno, o tratamento quando você se torna adulto, o tratamento quando você se torna pai. Fala ao tempo de criança, ao tempo de adulto. Porque no tempo de criança você simplesmente quer colher, você quer pedir, você faz manha, ou é no seu tempo ou não é. Você não sabe esperar. Isso mostra a imaturidade. No tempo que você se torna adulto, você sabe que as batalhas agora são suas. Amém? Eu quero crer que eu estou falando com uma igreja adulta. Amém? Mas eu quero crer também que eu vou entrar nos passos agora, que a gente vai entrar e vai falar com uma igreja de paz. Amém? Uma igreja de intimidade com Deus. Amém? Fala. Porque tem tempo, queridos, que nós vamos vir para a igreja e nós vamos falar a palavra com leite. Porque nós temos pessoas que estão há 30 anos de ministério, nós temos pessoas que estão há 1 ano de ministério. E nós precisamos servir a todos. Amém? E neste que nós precisamos servir a todos, muitas vezes nós estamos servindo simplesmente leitinhos. Nós precisamos, num tempo que Deus precisa introduzir um pouquinho mais, um mocotó, uma galinhada, uma feijoada daquela com pé de porco, assim de porco. Quem olha, chegou gente aqui teve uma salivada agora, glória a Deus, um churrascão gordo, sabe? Porque chegou para este tempo, as nossas vidas também. E ele está falando nisso, o tempo de maturidade, e o tempo que nós estamos, nós precisamos nos enquadrar. Tem gente que vai chegar para o pastor, olha, eu tenho 30 anos de ministério, mas eu gosto do machuquinho. Eu gosto de apanhar um pouquinho, mas eu gosto de um leitinho com chocolate. Eu gosto de um Neston, porque não mudou. Está 30 anos e simplesmente está querendo comer ainda comida de criança. E Deus ele precisa trazer correção, ele precisa colocar você e falar para você: você precisa acelerar. Às vezes eu mesmo vou falar para minha esposa e falo assim: olha, parece que eu tenho 18 anos ainda com você. Porque a gente não quer transicionar o tempo. Nós olhamos o cabelo já foi, nós olhamos as barbas, está ficando branco, a gente pinta para disfarçar. Amém? Porque o cabelo já foi, agora ele dá uma pintadinha na barba para dar. É assim ou não é? É só comigo? Ou é só comigo? E precisa transicionar esse tempo. Acertar-se com Deus. Como criança a gente precisa se acertar com Deus. Eu errei. Então, com maturidade, enfrentar as nossas batalhas espirituais. Eu tenho trazido isso comigo. Eu não oro com pessoas. Eu oro com as pessoas. Eu oro com os discípulos. Primeiro, ele tem que reconhecer o erro dele. Não precisa simplesmente chamar ele e falar: pastor, leva a pau aqui. Porque o filho que simplesmente pede oração, ele não se coloca como culpado. Ele não vê o que ele errou. Mas o filho que fala assim: olha, pastor, eu preciso que o senhor ore comigo. Ele já começa já a expor as feridas. Eu errei, eu fiz isso com ela. Eu entrei no caminho que eu precisava entrar. Eu entrei no negócio e eu quebrei a cara. Você precisa orar comigo. Não que eu acho que o Senhor tem mais acesso direto comigo, mas que eu preciso de uma mão de paz sobre a minha cabeça.
participar debaixo de uma árvore que dá bons frutos. Eu preciso entender que a palavra que está sendo liberada para mim é uma palavra profética. Amém? E é esse tempo de intimidade com Deus também. Quando você se torna pai, você começa a gerar e você começa também a levar este cuidado para com Deus. Você já está num tempo de maturidade, agora você também está gerando. Nós olhamos hoje no mundo que nós estamos vivendo, crianças de 13, 14 anos sendo mães sem maturidade nenhuma. São uma criança cuidando de outra criança e dando responsabilidade para os seus pais. Aí eu te pergunto, aonde se perdeu os valores? Se perdeu nos pais. De sentar e dar direção, filho, mais desse jeito. Espero o tempo perfeito de Deus. Eu vou mandar a mulher na hora certa. E quando eu chego, testifica no coração que faz esse. É esse. Glória a Deus, é a resposta da minha oração. Mas nós estamos vendo aí, muitas das vezes, essa enxurrada que o mundo está trazendo para as nossas vidas. E nós jogamos, Senhor, por que o Senhor está permitindo tudo isso? Será que o Senhor não está vendo o caos que está virando este mundo? E nós estamos clamando diante de uma igreja imatura que Deus volte neste tempo. Quando nós entramos no capítulo 3, Deus vai falar como filhinhos. Ele vai tratar a igreja como filhinhos. Vai começar a tratar a igreja. Quando nós voltamos lá para o original, do grego, para aramaico, para hebraico, nós vamos ver que a palavra que ele está trazendo lá, filhinhos, ou filhos de Deus. As primeiras citações, ele está falando sobre o tecnômetro. O filho que ainda é imaturo, é o filho que ainda pega, é o filho ainda que precisa atingir o nível de maturidade. Eu quero ler com vocês daqui a pouco o capítulo 3. Mas quando ele vai se referir ao Filho de Deus, parece que ele está falando a mesma coisa. Filhos de Deus, filhos de Deus. Mas quando ele se refere ao Filho de Deus, a palavra muda. E a palavra é orgulhosa. É o filho maduro se esconde. E a palavra de Deus, muitas vezes nós olhamos e falamos: eu estou vivendo um nível de santidade, de renúncia. Eu estou lutando contra o pecado. Mas deixa eu falar para você, tudo que nós estamos vivendo ainda é em nível de santidade. Buscando, por mais que você olhe para você e fale: eu estou vivendo algo magnífico. Quando o Filho de Deus se manifestar, nós seremos como Ele. Ele é o nosso modelo de conduta. Ele é o nosso modelo de caminhada. Mas quando Ele se manifestar, nós seremos algo ainda muito mais glorioso. Nós seremos como Ele. Somente consegue posicionar para esse tempo? Talvez não, diante das situações, das lutas que a gente vivemos nesse tempo, diante das situações que nós nos colocamos, os riscos que nós nos colocamos, a exposição ao pecado que talvez nós estamos tendo, pelos olhos, pelos ouvidos, diante de mesa, a gente chama muitas vezes de lixo, expondo ao pecado. Esses dias eu parei para ler um livro que ele chama Kryptonita. Quando nós olhamos um texto como esse, ou um artigo como esse, nós olhamos para a realidade do Superman, né? A fraqueza do homem de aço. E deixa eu falar para você, não é diferente para a sua vida e para a minha vida. Nós também não somos este mundo, amém? Nós temos palavras que colocam homens e mulheres de pé. Nós temos poderes de Deus, ó glória de Deus. Ele nos confiou poder e graça. Amém? E através da palavra de Jesus, ele diz assim: obras maiores que a minha vocês vão fazer. E quando nós chegamos diante dessa palavra, nós olhamos para ele: Pai, foi o Senhor que falou. Meio tímido, mas nós paramos diante do enfermo e falamos assim: segurado em nome do Senhor Jesus, porque agora não é do homem. Agora tem que ser direto para Deus. E a pessoa pula na cadeira e fala: glória a Deus, não estou sentindo mais nada. Os demônios os submetem e eles caem no chão, é maravilhoso. Você vai, você põe as mãos e fala: em nome de Jesus. E para quem gosta um pouquinho mais, fala assim: quem está aí? Fala teu nome, seu desgraçado, sem a graça de Deus. E ele se retorce tudo ali, e a gente tem que cuidar, porque a obra de Satanás é matar, roubar e destruir. Por isso que nós zelamos a vida.
Não é porque os obreiros chegam ali, é porque o pastor está com medo de levar a pauta já. Não. É porque enquanto está possesso ali, nós vimos isso aqui diante de um testemunho dos irmãos. A pessoa tentou contra a própria vida. E quando ela estava em chamas, ela viu o demônio que trouxe aquele momento. Ele sai e deixa a pessoa lúcida. Porque o pecado tem que ser para a vida dele. Naquele momento ele pode ser tomado por remorso ou por arrependimento. Está me entendendo, senhor? Não? O remorso, talvez, depois de passar, ser curado, se ele sobreviver àquele acidente, ele volta novamente a tentar contra a própria vida. Porque ele entrou pelo caminho de remorso. Mas quando ele entra para a veia do arrependimento, olha o que teu irmão fazendo, não sei como está a tua vida hoje, mas eu sei o caminho que você deve trilhar. E o caminho é arrependimento. Produzir frutos de arrependimento. Verso de número 2, vamos pegar o número 2 adiante. Vamos pegar junto com o 3. Vai dizer assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Vejam lá. Nós somos filhos de Deus. Mas o apóstolo está dizendo assim: mas ainda não se manifestou o que nós havemos ainda de ser. Fala para o teu irmão aí, ainda há algo mais. Tem uma igreja que se comporta como criatura até hoje. Tem outra igreja que fala assim: eu sou filho de Deus, mas continua com a conduta do mundo, com o pé na igreja e o pé no mundo, andando em cima do muro e falando assim: eu posso caminhar aqui em cima deste muro, porque aqui parece que eu estou seguro. E Deus sempre falando para ele: filho, dá mais um passo, vem para o meu lado. Dá mais um passo, vem para o meu lado. E olha para o inferno silenciado. E ele olha e vê Deus todo dia gritando para ele: você precisa se santificar, você precisa olhar para o espelho. Esses dias eu estava na igreja e Deus liberou uma palavra profética através da vida da pastora Adriana, e a palavra foi essa: eis que eu coloco o espelho diante de ti. Crentes, houve temor, meus ossos se estremeceram. Antes de Deus anunciar a bênção sacerdotal que estava vindo sobre a minha vida, Ele anunciou para mim: você precisa olhar para você. Olha para você, veja onde estão as suas falhas, porque muitas das vezes nós estamos olhando para as falhas do outro. E Deus falou para mim, através da vida da minha pastora, da minha mãe, ela falou assim: olha, eis que eu coloco um espelho diante de ti. O espelho não serve para mais nada, porque muitas das vezes você olha para o espelho e você está diante dele, e você esqueceu o que você é. E você precisa voltar para o espelho de novo. Será que meu cabelo está bonito? Já não tem, eu já vou andar nem olho para o cabelo. Já foi. Mas eu olho: será que a gravata está bonita? Será que a camisa está bem alinhada? Você olha porque você precisa ver se alguma coisa em você está falhando. Sim ou não? Sim ou não? E muitas vezes você está em cima deste mundo falando assim: todo dia o céu está me dando oportunidade. Através de um cântico, através de um devocional. Estamos aí, pastor, com 60 dias de devocionais. 60, pastor? 90 dias de devocional. E quantas vezes você parou lá? Fala assim: Deus está me dando oportunidade. Tem palavras sendo liberadas na minha direção. E daí você olha para trás, você está em cima do muro e Deus falando: vem para mim. Olha para mim. Se relaciona comigo, minha escolha. Faça viver uma vida de santidade, de renúncia. E você olha para o inferno está aí. Até que chega uma indagação na sua cabeça: por que os céus me chamam, me dá oportunidade todo dia, e o inferno está em silêncio? E você pergunta: se você tivesse a oportunidade de falar um pouco de Satanás, você ia perguntar: perdeu? Por que você nunca deu uma proposta para mim? Os céus me oferecem tudo: saúde perfeita, plenitude, casamento perfeito. E muitas vezes eu não estou escolhendo em cima do muro. Será que eu vou? Será que eu não vou? E por que você nunca me dá uma proposta para mim vir para o inferno? Aí Satanás olha para você em cima do muro
Ele mede o comprimento, sim, olha para a esquerda, olha para a direita e olha bem fitamente nos seus olhos e fala assim: o muro também é meu. O muro da sua indecisão também é meu. O muro do pecado que muitas vezes está brincando também é meu. Você precisa escolher os céus, queridos. Porque talvez você está vendo o inferno em silêncio e os céus gritando para você: vem para mim. Porque vai chegar um dia, vai chegar uma hora que ele vai vir como um ladrão. Ele não vai anunciar para você diante da noite: se prepara que de manhã eu estou chegando. As 5 noivas que estavam preparadas quando ouviu o barulho do noivo, se levantou, se vestiu, pegou a lamparina e olhou para as outras. As lamparinas delas estavam falhando. Estavam com um pouco de azeite e elas olham para as outras e falam: viu, empresta um pouquinho para o noivo vem chegando. Já sabe, eu não preparei para esse momento. Sai vocês e vai comprar nos seus olhos. Porque é um tempo de responsabilidade. A salvação é individual. Talvez você está agarrado no seu marido, na sua esposa, na fé do seu pastor, e até agora você não se posicionou, pensando: se ele subir, eu subo. O coração do pastor Marcelo é maravilhoso. Eu tenho certeza que quando ele estiver subindo, ele vê que eu estou ficando, ele vai tirar os olhos de Jesus e vai descer bem aqui. Eu falei que você não entrar naquela linha. Você tem que apanhar agora, quando o pai está voltando, o noivo está chegando. Não, naquele dia, queridos, nossos olhos vão estar ali. É a minha escolha. Eu vou mostrar para o seu pastor como que pode. Deixou a pastora Andréia lá na UPA. Hoje pela manhã veio aqui limpar a igreja, ajeitar a igreja. E ela ligou: eu estou pronta aqui agora, já passei no médico, pode vir me buscar. Decidi morrer de uma igreja. Quero dizer para você, vai ser uma vez só. Quando ele estiver indo para a glória, ele não vai olhar para você. Eu não vou olhar para você, eu não vou olhar para minha esposa, não vou olhar para os meus filhos. Talvez ainda vou ter consciência, segundo a expressão ali colocada por Jesus, de Lázaro e o rico gritando do inferno: viu, lembra? Envia um profeta lá na minha casa para anunciar o Jesus, porque eles não podem vir para cá. Não dá mais tempo. Então me manda primeiro uma saliva para refrigerar aqui aonde eu estou. Não pode, não tem contato com ele. Mas tenha consciência. Aonde você quer estar com a sua consciência? No inferno ou no céu? O sentimento não vai ser de dor, vai ser: eu escolhi a melhor parte. Eu me preparei para estar aqui. Nós não vamos mais precisar olhar para Pai Abraão. Pai Abraão, o Senhor é maravilhoso. Eu quero me sentar nessa mesa. Pastor, eu quero me sentar nessa mesa. Eu quero sentar junto com o Senhor e falar assim, no peito do Pai Abraão: ó, isso aqui foi meu pai. Isso aqui me ensinou princípios que eu nunca que eu não imaginava. Olhar para a apóstola André na outra mesa e falar: apóstolo, chegamos. Chegamos, valeu. Valeu as lágrimas, valeu as noites de sono perdido, valeu. Olhar para vocês do lado assim e falar: falei para você descer do muro aquele dia, você entendeu, você desceu. Você escolheu uma vida de santidade, de renúncia. Escolheu pagar um preço. Escolheu ser taxado. Tem uma plaquinha no seu peito, diante dos amigos, fala assim: ó o careta, ó o quadrado, ó lá, não sai mais do pé do pastor. Olha lá, enchendo a casa dele de crente. Que povo desorganizado, dividindo o que eles estão ganhando com este povo. E crente come, Deus, é maravilhoso. É maravilhoso. Quando tem a revelação, se eu tivesse a revelação que crente comia quando eu não era crente, talvez eu não conseguia, não. Mas aí a gente prega a palavra de oferta, o devorador é repreendido, ele fica assim. Tem que pregar antes de cada célula, tem que ministrar a palavra de oferta. Porque daí o devorador é repreendido, você fala assim: glória a Deus, agora chegou o Espírito do Senhor. Amém? Estou brincando, viu, queridos? Crente é uma bênção, viver uma vida de santidade é uma bênção. Mas aqui o apóstolo está falando, está tratando de filhos tecnológicos. Filhos que ainda precisam ser aperfeiçoados.
E ele vai dizer assim no verso 3. Vocês estão entregando algo de primícia para Deus hoje, sim ou não? Sim. Eu estou aqui desde ontem à noite. Estou entregando o que o Senhor está me dando aqui desde ontem à noite. Quando eu estava sentado aqui, eu falei, Senhor, por que caminho nós vai? Porque eu já entreguei tudo. Estou entregando o apartamento, tenho filhos que têm sede, têm fome, e eles começam a pedir, e você vai entregando para eles. E o Senhor falou assim, filho, o que você preparou na sua casa era para este tempo aqui durante o dia. O que você fez para a noite é algo renovado. Amém? Não cesse de dar. O que de graça você está recebendo, de graça você tem que dar. Vai dando. Vai entregando. Vai entregando, compartilhando o amor de Deus, queridos. Porque isso te levanta. Amém? Está entendendo? Está comigo, sim ou não? Sim. Está vindo em amor? Está doendo? Eu quero que você saia daqui, não com sentimento assim de culto maravilhoso. Eu quero que você saia daqui frustrado, olhando para você e falando assim, puxa vida, eu não sou um miserável. Olha a minha vida, como que estava, que eu estava vivendo. Olha esse comportamento que eu estava vivendo. Até hoje, olha como que eu estava vivendo. E amanhã você vier para o terceiro dia do início, você vai vir falando assim, hoje eu estou mais eu fiz a minha escolha durante a noite. Hoje eu sei como eu vou me comprometer a partir de hoje para frente. Amém, sim ou não? Então vamos lá comigo. Meia-noite é dia, amanhã às 6 horas vai estar de pé esperando o ônibus no ponto. Glória a Deus. Não é diferente para você e para mim. Amém? Amém? Se você aguentar, eu aguento. Amém? Então vamos comigo. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que se manifestou, vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não habita pecado, nele não há pecado. Verso 6. E todo aquele que nele permanece não está no pecado. E todo aquele que está no pecado não o viu? Então pouco conheceu. Então pouco conheceu. Está brincando, querido? Está brincando? Hoje é dia de a gente olhar e falar, Senhor, essa palavra é para mim. Não existe pecadinho e pecadão. O que vai fazer a separação, a ruptura é o pecado. Esses dias, acho que o pastor Luiz, acho que foi no discipulado, ele falou sobre a história do preguinho. É o preguinho. Talvez não foi o pastor Marcelo que pregou esse preguinho. Talvez foi. Talvez o próximo dono que vir para casa aqui, o próximo morador, se o Senhor não te der, amém? Quem sabe você pode te dar. Amém? Eu falei para eles, pastor, se for na casa grande, eu vou estar para o Senhor no casamento. Se eu for para casa pequena, não adianta dar desculpa, eu vou para casa pequena. Posso para casa pequena. Não tem problema. Foi Conchal? Foi Conchal também, posso Conchal. Glória a Deus. Sabe aquele pontinho preto? Lá no Rei Leão, era Conchal, aquele pontinho preto lá no fim do mundo. Mas foi para lá. Glória a Deus, um pouco abençoado. Nos ensinou a amar, ensinou a eles a pagar o preço, ensinou a eles o poder da renúncia. Amém? São escolas na nossa vida. E quando o pastor ele falou do preguinho, ele falou de brechas que nós deixamos na nossa vida, na nossa casa. Talvez você vai olhar para a sua vida e falar assim, está tudo maravilhoso. Mas o Senhor vai falar assim, põe guardas na onde tem brecha no muro. Espada desembanhada e de olho atento, porque o inimigo pode passar por essa brecha. Então a hora de sensibilidade na sua vida a partir de hoje, seus olhos têm que estar voltados. Tem áreas que você está pleno, está maravilhoso. Não, já estou careca, ninguém quer mais eu. Nessa área eu não preciso mais vigiar. Passou o tempo, as menininhas não vêm mais atrás. Glória a Deus por isso. Amém? Aleluia. O pastor já está falando. Amém? Mas tem área na sua vida que há sensibilidade aí. Você precisa estar atento ali, porque talvez o devorador vai entrar por ali. Talvez o inimigo da sua alma vai entrar por ali. Você precisa fechar essa brecha. Enquanto o Senhor está reconstruindo o muro, você tem que estar
está olhando ali. Não, aqui você não vai entrar, Satanás. Nessa área aqui você não vai entrar. Porque o pecado vai fazer cobertura, vai te matar. E Deus continua falando um pouquinho mais. Ele fala assim: filhinhos, fica um pouco com você. Verso de número 6. Filhinhos, não deixe que ninguém vos engane. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. E aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. E para isto o Filho de Deus se manifestou. E aqui ele trata o Filho de Deus como ruiosa. Você que tem aí a sua Bíblia por Stone, se você clicar nesses filhos, esse Filho de Deus, se você clicar nos anteriores que apareceram, você vai ver tecnólogo. Você vai ver os filhos imaturos no processo. Por mais que você esteja vivendo em um tempo de prática de santidade, você ainda não foi aperfeiçoado porque você ainda não o viu. O apóstolo João, quando o viu com os seus olhos, era como chamas de fogo. Começa a descrever algo diante do que ele conhecia na terra e começa a colocar algo maravilhoso. Quero dizer para você, quando ele se manifestar, a palavra de Deus vai dizer que você será como ele. Olha aqui. E todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. E ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Dessa forma sabemos que quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus. Então um pouco quem não ama o seu irmão. Dói, não vai? Então um pouco quem não ama o seu irmão. Queridos, essa palavra aqui, ela corta quem zela. Uma igreja que zela com um avivamento. Nós olhamos para a igreja primitiva e falamos assim: o que eles tinham que nós não temos? O que eles viviam com tamanho desprendimento que hoje a nossa igreja não consegue viver? O que eles praticavam que eu não consigo praticar? Qual que era a expressão deles? E quando nós olhamos para a mesa, no capítulo 11, e Deus fala assim: examine, pois, o homem si mesmo, então um pouco de pão que ele carne, você está corrigindo uma atitude da igreja que vinha como glutões, sentava na mesa, não esperava para os seus irmãos, e Paulo está corrigindo. Acaso vocês querem que eu aplaude a atitude de vocês? Que mesa é essa? Que você não considera seu irmão, que você não ama seu irmão. E Deus está corrigindo aqui, Ele está falando assim: viu? Filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Então um pouco quem não ama teu irmão. Aí eu odeio mesmo. Não tem que mudar muito para me amar, queridos. Entra com a palavra de Deus e fala assim: Senhor, por que eu preciso aperfeiçoar em mim para que eu ame? Porque talvez seja mais em mim do que seja no meu irmão. Talvez seja característica que nós estamos olhando nele, que nós olhamos para nós e nós rejeitamos. E o seu irmão está sendo um espelho na tua vida. Quando você vê aquele defeito nele, você automaticamente fala: puxa vida, eu sou igual a ele, por isso que eu estou odiando ele. Por isso a palavra de Deus fala: ame o seu irmão. Eu marquei aqui, deixa eu ver se eu acho. Abre comigo aí, Provérbios 6. Aleluia. Tá bom, sim ou não? Eu estou costurando aí, tá bem? Aprendi que o meu pastor é 4 horas, tem que ser 4 horas da barra. É. Vai ser bom. Para ele sair daqui hoje e falar assim: esse é meu filho, ó, esse é meu filho amado. Tem que ter 4 horas, vocês têm que aguentar comigo. Eu prego que ele estiver sozinho, como ele vai sair. Esse é meu filho, ó, esse eu eduquei bem. Amém? Amém, queridos? Na novela você fica 2 horas. No filme que saiu agora, você vai para o cinema, você fica lá em silêncio, nem vai no banheiro, fica lá 2 horas e meia, 3 horas de filme. Na presença de um Deus que vai te abençoar
365 dias, querido. Vamos passar aqui o dia todo. Vamos amanhã, vamos virar a noite. Glória a Deus. Amém? Amém. Já estou em Bauru mesmo? Amém. Glória a Deus. Amém? Provérbios. Deixa eu pegar aqui. Provérbios capítulo 6, verso 16 ao 19. Essa dor também. Fala assim, prepara um lombo aí. É para mim, é para o pastor, é para você também. Amém? Ninguém fica de fora, cada um pega a sua enxada, puxa a sua parte, fala, isso aqui tá bom. Se tiver 2 medidas, bate a enxada de novo, puxa de novo. Amém? Faz um montinho seu aí. Depois você começa a corrigir as atitudes. Verso 6. Pastor Marcelo, eu estou batendo. Eu falo, pastor do céu, vou arrumar problema para esse outro. Amém? Você se vê com ele depois. Para o início do ano que vem, eu já sei que eu não vou estar aqui mesmo. Amém? Glória a Deus. Está lá. Amém, Deus? Aleluia. As 6 atitudes que o Senhor odeia, mas a 7ª atitude Ele detesta. Primeira, olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que apressam em fazer o mal, a testemunha falsa que espalha difamação e aquele que provoca contenda entre irmãos. A 7ª que Deus ele detesta é aquele que provoca contenda entre irmãos. A 7ª, quando Deus está tratando com o 7º, é algo que está a perfeição dele, é algo que fere o coração dele. Sabe, às vezes você está construindo algo, né? Uma palavra é capaz de destruir tudo. Às vezes você está construindo algo, a pessoa vem e fala, ó, mas aqui está a falha. Puxa, é um baralho de cartas, querido. E você está construindo princípios, você está regando ali. E talvez aquilo ali, a hora que você expor essa carta. Eu não falei? O pastor Marcos Feliciano ele falou assim, em um dos suas pregações, ele disse assim: tinha uma jovem na igreja, eu sabia que ela ia para o pai na cidade vizinha. Eu falava para o pastor falou, eu preciso de prova. E ele virou o quê? Virou super detetive, juntou mais 3 igual a ele e falou, vamos atrás delas, nós vamos provar para o pastor. E ele sai, máquina fotográfica, não tinha celular, senão era ouvir o pastor, olha aqui, vou virar a câmera para o senhor ver. E ele expõe o pecado da irmã. Ele chega para o pastor, eu falei para o senhor, está aqui, ó. Chegaram tal hora no vale, saíram tal hora, olha aqui para o senhor ver. Ele falou, nem possível. Expôs o pecado da irmã. O pastor de púlpito convoca uma reunião, uma assembleia, porque naquele tempo nós éramos ignorantes mesmo. Nós achávamos que para curar um enfermo que estava em pecado, nós tínhamos que tirar ele da mesa, falar para ele, você está em pecado diante de toda a igreja, falar, agora você está no tempo de disciplina, e remover ele do lugar que podia sarar ele. Tirar dele o alimento que podia restaurar a aliança, e falar para ele, você precisa ficar em disciplina, você não vai comer ceia a partir de agora, 6, 8, 10 meses. E nós achávamos que estávamos debaixo da ciência, da palavra, e nós entramos debaixo da lei, julgando o pecado. Não, se fosse pega em pleno ato de adultério, segundo a lei de Moisés, teria que ser morta, apredejada. Esquecemos o amor, a graça de Jesus que se compadece de todo mundo. O braço estendido na cruz estava também voltado para mim, para você, estava voltado para aquele que está fumando, bebendo, se prostituindo hoje. Não é diferente para nós, quando eles chegam diante de Deus, na ceia, nós rejeitamos eles. Fala, até aqui você pode vir, mas a partir deste momento você não pode vir mais. Ah, esse alimento é para os santos. Era assim ou não era nessa comigo? Queridos, eu fui, a minha fé nasceu dentro da igreja batista, onde bater palma era pecado. Certa vez nós estávamos construindo, consolidando uma vida, a primeira vez nós tínhamos ganhado uma alma. A menina era levita da... Não, a igreja que carrega os seus santos. Fala para mim se eu tenho que falar. Não, carrega os seus santos.
começamos a amar ela começou a ver algo em nós diferente. O pastor falou assim: pode ensaiar com ela na igreja, traz ela, começa a amar ela. Maravilha, mas nós começamos a construir isso, esse relacionamento. Ela começou a viver algo que ela nunca tinha vivido, o amor de Deus ali. E nós falamos: pastor, nós podemos ensaiar um hino para tocar na igreja, vamos ensaiar. Mas talvez ele foi para a assembleia, no corpo da igreja, e no corpo da igreja ele foi reprovado. No dia que eles estavam prontos, teclado preparado, moças, guitarras, violão, mas começando ali algo, ele disse para nós: filho, vocês vão poder tocar, mas ela não vai poder tocar. A lágrima escorreu do meu Deus. Por que não vai poder tocar, pastor? Porque ela não se batizou, porque ela não senta na ceia com a gente. Aquilo mexeu comigo por dentro. Mexeu comigo por dentro de uma forma assim, falando: que evangelho é esse? Esse não é o Deus que é apresentado para mim nas EBDs, a qual eu nunca me formei. Entrava ano, saía ano, aquela escola infinita. Você chegava com 9 anos, com 20 anos, você estava ainda na escola da EBD, talvez dando aula agora. Mas não havia formação, não havia uma busca pelo aquele que estava desesperado, morto. Cheguei para o meu pastor, agora me formando, agora homem. Falei: pastor, nós precisamos trazer um pastor aqui ao Viva. Não, nós precisamos construir um prédio. Nós estamos com a igreja no centro da cidade. Pastor, nós precisamos ganhar a vida. Não, nem que eu tenha que construir a igreja sozinho. Eu vou construir a igreja. Mas havia cuidado, havia palavra, havia amor sendo liberado da vida dele. Só que ainda não tinha sido revelado para ele essa graça e esse amor. Da maneira que eu tenho isso hoje. Essa graça que você poder expressar o Espírito Santo, se encher dele. E você tocar um enfermo na certeza que ele vai ser curado. E ele se levantar glorificando a Deus para testificar a fé do irmão que está lá no fundo. Talvez está passando por um momento de câncer. Um diagnóstico do inferno. Querendo paralisar a vida dele, o sonho dele. E aquele momento que Deus tocou na vida, mas se Deus tocou na dor de cabeça dela, pode tocar na minha vida também. Se Deus foi levantar o paralítico, pode levantar a minha vida também. Poder viver essa expressão de fé. Amém? Você está comigo, sim ou não? Sim. Eu quero mostrar com você para um tempo. Encerrar. Quero mostrar para você caminho de arrependimento e não o caminho de remorso. Porque no caminho de remorso há morte. E eu marquei aqui também. Preciso achar. Abre comigo lá. 2 Coríntios 7:10. Depois o pastor Luiz ele explica tudo isso, tá? Você manda mensagem para ele. Ele é o nosso mestre. Fala: mas ele falou isso por causa disso, ele falou isso por causa disso. Isso aqui eu vou corrigir em particular, porque não era bem assim não. Amém? Olha lá, queridos. A tristeza conforme o Senhor não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz a morte. Que tristeza é essa? O remorso. Em todas as áreas que você é movido por remorso, traz morte e destruição. Vou dar exemplo aqui, eu quero que você filtre. Amém? O marido que traiu a esposa numa aventura de uma noite. Na hora é maravilhoso, é gostoso, tem aquela sensação de prazer, é maravilhoso. Quando ele sai do ato, um peso de remorso vem sobre a vida dele. E ele fala assim: não, eu quero morrer. E quando ele tem ainda um pouco de dignidade e hombridade, ele chega para a esposa e fala: você precisa me perdoar. E quando esse pedido de perdão ele é movido por remorso, ele dura talvez uma semana, 2 semanas, na terceira semana ele está praticando de novo. E talvez, outro exemplo, o marido que esbofeteia a cara na esposa, bate de um lado, bate do outro, chuta a barriga, bate na frente dos filhos, humilha ela. Ele volta na outra noite porque ele está querendo
prazer, ele vai falar o que para ela? Me perdoa, eu estou arrependido, mas ele não está se movendo em arrependimento, ele está se movendo em remorso. E toda vez que ele se move em remorso, vai levar ele ao caminho de morte. É falência no casamento, é falência familiar, falência financeira, porque ele não foi liberto, porque ele não entrou no caminho de Deus. Porque o caminho de Deus não vai trazer dor, vai trazer vida. Amém? Porque é o caminho de arrependimento. Quando nós olhamos para a mesa dos 12, Jesus está ceando com eles. Jesus diz assim: um de vocês vai me trair. Automaticamente entre eles fala assim: será que é eu? Aí Pedro fala para João, aquele a quem Jesus amava: João, pergunta para ele se quem é. Jesus, a Bíblia veio que João se inclinava no ombro, no peito de Jesus e falou: mestre, quem é? Sabe, somente quem caminha com Jesus, conhece o coração de Jesus, pode ser exposto à revelação que Jesus tem. Jesus fala assim: é aquele que comeu do bocado molhado. Jesus pega e molha o bocado e senta Judas. Aí automaticamente quando Judas come, o espírito de Satanás entra nele. Aí Jesus olha para Judas, ou melhor para Satanás, e fala: o que você tem que fazer, vai e faz depressa. E ele já tinha tramado, ele já tinha entrado, porque o amor dele era o dinheiro, e talvez a esperança de Judas era que quando Jesus fosse exposto à multidão, a multidão se levantasse contra o Império Romano, que é o grito que nós estamos vendo hoje. Nós precisamos levantar contra a esquerda, sim ou não? Mas o Senhor vai falar para Pedro, quando ele está se levantando contra os romanos ali, a guarda que vem buscar Jesus agora, prender Jesus, ele fala assim: Pedro, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. É o tema deste ano, amém? Não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor, sim ou não? E ele lança a mão, corta a orelha de mal. Jesus pega, reconstrói, faz milagre. Mas o caminho que Judas pega é de vender Jesus. Ele pergunta para os sacerdotes, e fala: quantos vocês pagam por ele? Muitas vezes a igreja está se comportando assim: qual que é o preço que você dá na cabeça do meu líder? Quantos que você paga na unção do meu líder? Quantos que você paga no propósito que Deus começou a construir na vida dele? E talvez o preço é diferente. O preço pode ser uma palavra, pode ser uma sentença, uma palavra. Para Judas foi 30 moedas de prata. Ele falou: tá feito, eu vou buscar a oportunidade perfeita porque eu caminho com ele. Você não quer hora, você não tem intimidade com os discípulos. Eu sei aonde ele está sem a multidão, eu sei aonde ele está simplesmente com Pedro, Tiago e João. Ele não me colocou lá quando ele só para orar e me leva junto, mas eu sei aonde ele está. E quando Jesus está lá, ele pega Pedro, Tiago e João e leva para a oração. Ele fala assim para eles: olha, ficai aqui que eu preciso ir orar, meu coração está aflito, está amargurado, eu preciso a um tiro de uma flecha, um tiro de uma pedra, orar. Mas fica aqui, ore comigo, por mim, 1 hora. E ele sai e vai orar, e quando ele volta, os discípulos estão ali, dormindo, e Pedro, momentos antes, saindo da mesa, ele fala assim para o Senhor: eu vou até para a morte. Jesus fala para ele: Pedro, você não está pronto, você não está pronto. E ele fala: não, Senhor, mas eu estou pronto sim. O Senhor, se preciso for, eu morro. Senhor, preciso for, eu dou a minha vida. E fala: Pedro, ainda hoje Satanás pediu para peneirar vocês como trigo, e eu intercedi por você, Pedro. Quando você se converter, ou melhor, que a sua fé não se desfaleça, mas quando você se converter, a sua fé fortaleça a fé dos seus irmãos. Aí Pedro: não, eu estou pronto, Senhor, eu vou para a morte se preciso for. Aí Jesus fica observando um pouquinho mais bravo. Jesus olha para ele nos olhos dele e fala assim: não, você não está pronto. Ainda hoje você vai me negar 3 vezes antes de cuidar da noite. Bravo.
Eu preciso mostrar para ele que eu sou Pedro. Oxe. Chega lá no monte, lá, a primeira atitude de Pedro. Eu falei pro Senhor que se precisasse for, eu ia morrer pro Senhor. E quando eles chegam, a quem vocês estão procurando? Jesus, eu sou. Todos caem em boca nos mortos. Jesus estava mostrando que não precisava de Pedro. Quem vocês vieram buscar? Jesus, eu sou. E fala para eles assim: olha, eu sou Jesus. Mas vocês não vão tocar nos meus discípulos. Deixem assim. Jesus coloca à frente. Mas Pedro se coloca aí. Mostra quem poderia morrer por Jesus. Jesus fala: não é por força nem por violência. Senão até hoje nosso comportamento seria este. Se levantou contra nós, se levantou contra a igreja, vamos matar. Não, Pedro fez, mas Pedro foi corrigido. Pedro não se levantou, porque a glória é do Senhor e não dos homens. Não é por força nem por violência, é pela glória de Deus. Eu acredito em conversão, eu acredito sim no governo do justo, eu acredito na palavra de Deus acima de todos. Amém? Porque a palavra de Deus diz assim: que ao se multiplicar a iniquidade no mundo, o amor de muitos se esfriaria. É o que nós estamos vendo. Os muros da casa cada ano que passa estão um pouquinho mais altos, sim ou não? Eu me lembro, por exemplo, em 90, 92, para não falar, revelar a idade, os muros eram desse tamanho. Hoje nós olhamos, são arranha-céus, segurança, para tudo que é lado. Por quê? O amor diminuiu. Só que nós somos a resposta da oração de Jesus. Vai haver fé na terra? Me diz você, diante do seu espelho, será que você pode dar um passo de fé e falar assim: não, hoje eu desço do muro, hoje eu me comprometo com a obra, hoje eu me comprometo em viver em santidade? Sim ou não? Você está comigo, sim ou não? Eu estou querendo acabar já a palavra de hoje, porque Judas ele entra pelo caminho do remorso. E a palavra vai dizer que quando ele vê que Jesus está sendo condenado, porque o grito que ele queria ouvir da multidão é: liberte Cristo, liberte Jesus. Nós queremos ele livre. E de repente ele está ali, torcendo para se levantar um pouco contra os romanos. Se levantar um pouco falando assim: não, ele é o nosso herói, ele é o nosso rei, ele é a promessa a qual nós estamos esperando. Ele curou, ele libertou, ele levantou paralíticos, ele libertou, ele curou de lepra os leprosos. É ele. Mas quando está lá sentenciando Jesus, o eco que ecoa da multidão é: crucifique-o, liberte Barrabás. E diante daquela situação, ele viu Jesus sendo condenado. Pedro viu Jesus sendo preso. E a palavra de Jesus foi: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. O galo cantou e 3 vezes Pedro tinha negado. Ele entra com um caminho de arrependimento, porque a palavra de Jesus foi: quando você se arrepender. Jesus mostrou o caminho para ele. O caminho é o arrependimento. Mas Judas não. Judas ele pega as tripas dela, vai por dentro e fala: pequei contra sangue inocente. Eu quero devolver essas moedas. Eu não quero esse preço sobre a minha vida. Eles falam: o que nós temos a ver com isso? Você deu o preço, nós pagamos, maravilha, resolvo com você. Judas pega, movido de um grande remorso, amém? De grande remorso, ele lança nos templos as moedas. O sacerdote viu: há preço de sangue nessas moedas, recolha elas, mas não leve ao caso do Filósofo. Não pode ter, porque tem preço de sangue sobre essa moeda. Vá, compre uma terra e nós vamos enterrar Deus. Compre uma terra. Essa terra ela está em nome até hoje como vale de sangue. Uma coisa assim, pastor? Vale de sangue. Mas ele se moveu pelo remorso, ele buscou uma forca, ele buscou a morte. Mas Pedro, ele buscou arrependimento. Capítulo 21, ele volta de João, ele volta a pescar. Quando ele está pescando lá na praia, um homem se coloca e diz assim: filhos, pegaram alguma coisa? Ele não diz a mesma coisa que ele diz para Judas quando ele está entrando no monte. Quando Judas está entrando com os soldados, ele diz assim: amigo,
Mas lá na praia ele diz assim: filhos, pegaram alguma coisa? Lance a rede do outro lado. E o João fala assim: Pedro fala, é ele cinge de roupa, pula na água. Quando ele chega na praia, já tem alimento na brasa, o peixe ali sendo cozido, ele alimenta os 12 e chama Pedro por particular: Pedro, vem cá, filho, tu me amas? Porque precisava mexer na ferida, precisava mostrar para ele que a direção e o propósito dele. E ele, a terceira vez que ele é provocado por Jesus, ele olha para Cristo e fala assim: tu me conheces. Sabe o que eu digo? Talvez o olhar seu para Cristo seja esse hoje. Tu me conheces. Eu sou fraco, eu sou pecador. Eu entro por caminhos tortuosos de vez em quando. Mas tu me conheces. Por esses caminhos eu não quero andar mais. Tu me conheces que eu não tenho força para ir para a cruz. Eu falei que ia morrer por Senhor, não deu. Eu tentei, mas não deu. Porque tu me conheces. O Senhor conhecia meu coração, tu me conheces. O que eu tenho não é um amor ágape, mas é um amor fileu. Tu me amas, Pedro, mais do que a esses. Ele olha assim, a medida que ele está medindo agora é dura. Ele olha na cabeceira da mesa ali, sorrindo com os outros. João, que reconheceu a voz do mestre, com lágrima nos olhos, olhando um pro outro. É ele. Ele olha e não se compara e fala assim: não. Talvez você está se comparando com a pessoa que está falando. E nessa medida aí, quando você olha para ele, ele vai olhar para você e falar assim: Deus, quando você era mais novo, você ia para onde você queria, você fazia o que você queria fazer. Mas agora está chegando a sua idade, você está ficando mais velho, e vão te levar para um lugar que você não quer ir. Mas é dessa forma que você vai glorificar o meu nome. Entenda que a palavra vai trazer a redenção na forma que ele glorificou a Deus através da vida dele. O pastor consegue para mim o texto que fala da morte de Pedro, a forma que ele foi morto? E ele diz assim: eu não quero ser comparado ao meu Cristo. Não posso ser crucificado da maneira dele. Me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer por morrer. Mas é dessa forma que eu vou glorificar o nome do meu Cristo. Eu quero que você me entregar hoje. A minha oração hoje é um espelho diante dos seus olhos. Queria que você se tocasse o pé. Santidade. Um caminho de arrependimento, não um caminho de remorso. Um caminho de você olhar e falar assim: pai, eu estou pecando, mas faz 16 anos que eu estou na prática desse pecado. Faz 20 anos que eu estou na prática desse pecado. Faz 20 anos que eu estou comendo lixo. Faz 10 anos, faz um dia que eu voltei a comer lixo. O Senhor ele vai olhar para você e vai falar assim: filho, o caminho Liguei de volta. é de arrependimento. Porque no caminho de remorso, Satanás vai te destruir. Feche teus olhos. Eu vim aqui para te julgar. Eu vim aqui para liberar uma palavra de vida para a senhora. E aí, quando ele se arrepende, no primeiro sermão dele, cerca de 3.000 pessoas aceitam Jesus, há conduzido ao batismo e há avivamento da vida. Espírito Santo, nós te adoramos, Senhor. Nós entregamos a Ti este culto. E, Senhor, a começar de mim, Pai, quero estar diante desse espelho todo dia, Senhor, não olhando simplesmente para o passado como alguém que quer pescar aquilo que ficou, mas olhando, Senhor, Pai, para a cruz,
tua promessa, que um dia seremos comparados ao Senhor. Pai, que a nossa luta seja constante, sim, porque nós não podemos voltar à prática do pecado. Pai, há uma paternidade, Senhor, Pai, sobre o principado deste mundo. Há uma paternidade, Senhor, Pai, sobre o pecado. Há uma paternidade, Senhor, sobre a mentira. Há uma paternidade, a tua palavra, Senhor, em Apocalipse 22, vai dizer que naquele dia ficará de fora todos que praticam, ó Pai, a mentira, todos que praticam moralidade sexual, todos que praticam, Senhor, e ali uma lista decorre, Senhor, que nós não sejamos, ó Pai, achados ali, mas, Senhor, que nós sejamos achados na mesa do Cordeiro, glorificando o Teu nome, Senhor, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, esta unção sobre as nossas vidas, sobre 2024, uma atitude, Senhor, de escolha, de olharmos, Senhor, para o futuro, ó Pai, o Senhor tem para nós glorioso. A nossa família, Senhor, prostrada aos Teus pés. Nossa família, ó Pai, totalmente curada, liberta, os sonhos acontecendo. Senhor, nós te pedimos, nos usa para este tempo, para este avivamento, numa rota, Senhor, ó Pai, de arrependimento, para produzir, Senhor, ó Pai, frutos dignos, ó Pai, aceitáveis a Ti, porque, ó Pai, segundo a Tua palavra, o machado já está posto à raiz. Toda árvore, ó Pai, que não produzir frutos bons será arrancada e lançada ao fogo. Que nós sejamos resposta para essa geração que escolheu a Te servir por um propósito maior. Em nome do Teu Filho amado Jesus. A igreja diz: amém. Deus os abençoe, queridos. Glória a Deus, aleluia. Dê um aplauso bem forte a Jesus. A palavra que mexeu no nosso coração. É desse jeito que o Senhor te quer. Limpo, purificado, transformado, para que você possa viver os propósitos que Ele tem para a sua vida em 2021. Uma purificação, uma transformação. A palavra de Deus fala que sem a santificação a gente não vai conseguir agradar ao Senhor. Então eu preciso me santificar. Esse é o caminho, a chave para a gente viver as grandes coisas do Senhor. Amanhã nós teremos nosso pastor Luiz Pascom, vai estar conosco, vai nos ensinar a lidar com as nossas emoções. Você precisa aprender a lidar para viver os planos do Senhor em 2024 as suas emoções. Na quinta-feira o Bispo Grageiro vem lá da cidade de São Paulo. Na sexta-feira o pastor Santo também da cidade de Diadema. No sábado o pastor Evandro. Esses homens são todos do apóstolo. Será um tempo glorioso. E no domingo o Bispo Adilson vem lá da Estiva Verde, vizinha Mogi Guaçu. Cresci vendo ele pregar sobre o Espírito Santo e vai derramar o glorioso na nossa vida. Pastor Luiz, que palavra gloriosa. A igreja precisa viver isso. A igreja precisa entender que esse é o caminho. Esse é o caminho. Foi lindo esse derramar que o Senhor trouxe para nós. E eu sei que o Senhor foi ministrado, eu também fui ministrado. Deus pegou todos nós hoje. Cuidado que o seu pecado ele pode te tirar do propósito do Senhor. A gente pode correr risco. Não corra risco. Ainda dá tempo da gente mover isso da nossa vida e mudar. A gente pode perder casamento e pode perder até o propósito, aquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Amém? Você sabe nessa noite dessa palavra poderosa. Levante suas mãos. Pai, eu declaro em nome de Jesus sobre a vida dos teus filhos, Pai. Tempo glorioso. Que primícia Jesus continue ativando o nosso coração. Sim, Jesus, prepara a nossa alma para amanhã. Sim, Jesus, prepara o nosso coração para que nós vamos viver esses dias.
E Pai, derrama sobre nós o Teu Espírito de uma forma gloriosa. Receba nessa noite o nosso perdão, Senhor. Receba o nosso perdão, Jesus. E sara o nosso corpo. Santifica a nossa mente. Santifica o nosso corpo, Deus. Sim, que haja arrependimento. Eu declaro sobre as suas mãos, sobre a sua vida, o arrependimento do Senhor. Para que você possa viver a plenitude do Senhor. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você vá em paz para sua casa e tenha uma noite gloriosa na presença do Senhor. Amém. O amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo de Deus.